Quanto mais você corre atrás, menos te respeitam. E Marco Aurélio já sabia disso há quase 2000 anos. O erro não está no que você faz, está na atenção que você entrega. Você já ficou esperando uma resposta que não veio? Já iniciou uma conversa pela 10ª vez seguida? Já se explicou quando ninguém perguntou? Já ficou disponível para alguém que nunca estava disponível para você? Se a resposta é sim, este vídeo não é um conselho, é um espelho. Esse é o canal Sendo Estoico. E aqui a gente não fala sobre como impressionar as pessoas. A gente fala sobre como parar de precisar disso. Se você já chegou ao ponto em que sente que entrega demais e recebe de menos, deixa nos comentários. Eu estava disponível demais. Só isso. Você vai entender o peso dessa frase até o fim do vídeo. Se esse tema faz sentido para você, inscreva-se agora. Não porque eu estou pedindo, mas porque homens que buscam esse tipo de conteúdo já estão, mesmo sem perceber, no caminho certo. Existe um padrão silencioso que destrói o valor de um homem sem que ele perceba. Não acontece de uma vez, acontece em acúmulo. Uma mensagem respondida em segundos, uma disponibilidade que nunca falha, uma explicação dada quando ninguém pediu, uma presença tão constante que deixa de ser presença e vira paisagem. E o mais cruel desse padrão, ele nasce de uma intenção boa. O homem que faz isso não é fraco por maldade, ele é sincero, ele valoriza a pessoa à sua frente. Ele foi ensinado que demonstrar interesse é sinal de caráter, que estar disponível é respeito, que se comunicar abertamente é maturidade emocional. E, em teoria, tudo isso está certo. O problema não está na intenção. O problema está no que essa conduta comunica de forma não verbal e no que ela produz na mente do outro. Quando você está sempre disponível, você não transmite dedicação. Você transmite ausência de opções. Quando você responde na hora, toda hora, você não demonstra interesse genuíno. Você demonstra que não há nada mais importante acontecendo na sua vida. Quando você inicia todas as conversas, você não constrói conexão. Você constrói uma dinâmica onde o outro aprendeu que não precisa se mover, porque você sempre vai se mover primeiro. A mente humana não processa isso de forma consciente. Ninguém acorda pensando, vou desvalorizar quem está disponível para mim. Mas o inconsciente registra tudo. E ele tem uma lógica implacável, herdada de milênios de evolução social. O que é abundante é comum. O que é comum não é precioso. Pense na água. Você não pensa 2 vezes antes de abrir a torneira. Agora imagine atravessar um deserto. Cada gole se torna sagrado. A água não mudou. O que mudou foi a percepção de escassez. A sua atenção funciona exatamente assim. Quando ela flui sem restrição, sem critério, sem pausa, ela perde peso. Não porque você seja menos, mas porque a abundância, em qualquer forma, reduz o valor percebido. Isso não é julgamento moral. É psicologia social, operando exatamente como foi programada para operar. Agora observe o mundo à sua volta com esse filtro. O homem que todo mundo respeita no trabalho, ele explica todas as suas decisões, ele está sempre disponível para qualquer conversa, a qualquer hora. Ele corre para responder ao primeiro sinal de interesse? Provavelmente não. E você provavelmente já notou isso, mesmo sem nomear o mecanismo por trás. O homem que as pessoas valorizam emocionalmente, ele está sempre iniciando, sempre cedendo, sempre se ajustando para agradar, ou ele tem uma presença que de alguma forma exige que o outro se mova em direção a ele? Existe algo nesse segundo perfil que atrai. E a maioria das pessoas atribui esse magnetismo a características vagas. Ele tem confiança, ele tem personalidade forte, ele é diferente.
Mas quando você decompõe tecnicamente o comportamento desse homem, encontra algo muito mais simples e muito mais disciplinado. Ele não entrega sua atenção de graça, não porque seja calculista, não porque jogue jogos, mas porque sua atenção está genuinamente voltada para coisas que importam, para objetivos reais, para construção real. E quando ele oferece presença a alguém, essa presença tem peso, porque o outro, em algum nível, percebe que é uma escolha, não um reflexo automático. Esse é o ponto de partida de tudo que vamos explorar neste vídeo. A retirada de atenção não é uma técnica de sedução, não é um truque de relacionamento, não é manipulação emocional disfarçada de filosofia. É a expressão prática de um princípio que Marco Aurélio aplicou ao longo de toda a sua vida como imperador, como general e como homem. Governe a si mesmo primeiro, o externo se ajusta, e governar a si mesmo começa com uma das decisões mais simples e mais ignoradas que um homem pode tomar: decidir conscientemente onde a sua atenção vai. Não como reação ao comportamento do outro, não como resposta à rejeição, não como estratégia para fazer alguém sentir sua falta, mas como princípio, como disciplina diária, como afirmação silenciosa de que o seu tempo, a sua energia e a sua presença têm valor, e que esse valor não está disponível para quem não oferece nada de igual em troca. Esse é o homem que Marco Aurélio descreve nas Meditações. Não o homem que reage, o homem que governa. E esse é o homem que você vai entender como se tornar com mais profundidade do que qualquer coach vai te dizer nos próximos blocos deste vídeo. Marco Aurélio não era um filósofo de biblioteca. Ele era um imperador. Comandava legiões, tomava decisões que determinavam a vida e a morte de milhares de pessoas, governava o maior império que o mundo ocidental já viu, enquanto enfrentava guerras nas fronteiras, pragas dentro das cidades e traições dentro do próprio palácio. E no meio de tudo isso, ele escrevia para si mesmo, não para publicar, não para impressionar. As Meditações não foram escritas para nenhum leitor. Foram escritas como um diário de disciplina interna. Um homem poderoso conversando consigo mesmo sobre como não perder o centro. E uma das obsessões recorrentes nesse diário é esta: a separação entre o que está sob seu controle e o que não está. Marco Aurélio escreveu e repetiu de formas diferentes dezenas de vezes ao longo das Meditações que o sofrimento humano não nasce dos eventos externos. Nasce da confusão entre o que é seu e o que não é. Nasce de tentar governar o que está fora do seu domínio, enquanto abandona o que está dentro. Traduzindo para a sua vida agora: você não controla se alguém vai te responder. Você não controla se alguém vai reconhecer o que você oferece. Você não controla se a pessoa vai valorizar sua presença, retribuir seu esforço ou corresponder ao seu interesse. Nenhum desses elementos pertence ao seu domínio. O que pertence? Sua atenção, seu tempo, sua energia. Onde você investe sua presença emocional? Como você responde? Ou se você responde? Quando você se move? Ou se você escolhe não se mover? Esses são os territórios que são irrevogavelmente seus. E aqui está o mecanismo psicológico central que este vídeo propõe que você compreenda de verdade. Não apenas intelectualmente, mas de forma visceral. Cada vez que você entrega a atenção automática, você não está apenas perdendo valor percebido. Você está abdicando de governança sobre si mesmo. Pense nisso com cuidado. Quando você responde imediatamente a toda mensagem, independente do contexto, quem está no controle do seu tempo? Quando você inicia todas as conversas porque não suporta o silêncio, quem está determinando o ritmo da dinâmica? Quando você se explica sem ser questionado, se justifica sem ser acusado, se coloca à disposição sem ser solicitado, quem está de fato governando as suas ações?
A resposta é desconfortável, mas ela precisa ser dita. Não é você. É a ansiedade. É a necessidade de aprovação. É o medo de que, se você parar de se mover, a pessoa vai embora. É a crença não examinada de que seu valor depende de quanto você demonstra estar disponível. E esse medo, esse mecanismo específico, é exatamente o que Epicteto chamava de perturbação interna. A condição do homem que confunde o externo com o essencial, que deposita sua estabilidade em algo que nunca esteve sob seu controle. Epicteto nasceu escravo. Literalmente, não tinha controle sobre seu corpo, sua localização, sua liberdade de movimento. E ainda assim, se tornou um dos pensadores mais lúcidos da história sobre poder interior, precisamente porque foi forçado, pela condição mais extrema possível, a encontrar o único território que ninguém pode confiscar: a escolha interna, a forma como você interpreta, a forma como você responde, a forma como você direciona sua atenção. Agora traga isso para o seu contexto. Você não é escravo, mas existe uma forma moderna e socialmente aceita de servidão que poucos homens conseguem nomear: ser escravo da validação do outro. Quando o seu estado emocional depende de uma resposta que não veio, quando sua produtividade cai porque alguém não demonstrou o interesse que você esperava. Quando você analisa o comportamento do outro por horas, tentando entender o que ele significa, enquanto sua própria vida, seus próprios objetivos, suas próprias construções ficam paradas esperando essa conclusão. Isso não é conexão humana. Isso é dependência emocional, operando como se fosse investimento relacional. E o pior, ela não gera o resultado que você busca. A psicologia social documenta isso com precisão. O fenômeno é conhecido como reforço intermitente, e ele explica por que as dinâmicas mais viciantes emocionalmente são justamente aquelas onde a atenção é imprevisível, onde ora há calor, ora há distância, onde você nunca sabe exatamente onde está. Mas aqui está o que poucos falam sobre isso. O homem que entrega a atenção constante e previsível não cria segurança no outro. Ele cria tédio, ele remove a tensão que mantém qualquer dinâmica viva. Ele se torna o elemento fixo, e elementos fixos são ignorados. Enquanto isso, o homem cuja atenção é seletiva, não por cálculo frio, mas porque genuinamente tem uma vida que o ocupa, cria algo diferente. Ele cria peso. Cada momento de presença dele carrega significado porque o outro, em algum nível, percebe que aquela atenção não é automática. Atenção seletiva não é ausência de interesse. É prova de autogoverno. E autogoverno, essa é a palavra que Marco Aurélio usa repetidamente nas meditações. É a única forma real de poder que um homem possui. Não o poder sobre os outros, o poder sobre si mesmo. Agora pause por um momento, literalmente se precisar. E se faça esta pergunta: nas dinâmicas mais importantes da sua vida agora, no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, você está governando sua atenção ou sua atenção está sendo governada pelo comportamento dos outros? Não responda rápido. Essa pergunta merece o desconforto de uma resposta honesta, porque a resposta que você der silenciosamente para você mesmo vai determinar se este vídeo muda alguma coisa na sua vida ou se torna apenas mais um conteúdo que você consumiu e esqueceu. E é exatamente sobre essa transformação da teoria para a aplicação real, para os cenários difíceis onde essa disciplina é testada, que o próximo bloco vai entrar sem cerimônia. Aqui está a objeção que você já está formulando, e ela é legítima. Isso não é manipulação, retirar atenção calculadamente não é um jogo emocional disfarçado de filosofia. Resposta direta. Depende de onde a retirada nasce. Se você retira a atenção esperando uma reação, monitorando, contando horas, checando se a pessoa vai correr atrás,
Você não saiu da dependência, você apenas inverteu a direção dela. O centro de controle ainda está fora de você. Isso não é estoicismo, é insegurança com estética diferente. Mas se você retira a atenção, porque sua vida, seus objetivos e sua construção genuinamente ocupam esse espaço, você não está calculando efeito nenhum. Está simplesmente vivendo em direção a algo maior do que a ansiedade de ser validado. Essa distinção não é semântica, é a diferença entre agir a partir de força e reagir a partir de ferida. E o outro sente essa diferença, sempre. O corpo humano é extraordinariamente sensível à autenticidade. Ninguém precisa de palavras para perceber quando está diante de alguém que genuinamente não precisa deles, versus alguém fingindo não precisar, enquanto espera ansiosamente por uma reação. Verdadeiro autogoverno não precisa ser anunciado, ele é percebido. Agora o cenário mais difícil, o teste real. Você percebe que alguém que importa está se afastando. As respostas ficam mais curtas, o contato diminui. E o impulso instintivo, quase físico, é aumentar o esforço, estar mais presente, demonstrar mais interesse. Marco Aurélio escreveu algo que parece cruel nesse momento, mas que é a observação mais honesta que um homem pode fazer sobre si mesmo. Você não sofre pelo que acontece. Sofre pelo julgamento que faz sobre o que acontece. O afastamento do outro é um evento neutro. O sofrimento nasce do julgamento que você sobrepõe. Isso significa que não tenho valor, que preciso fazer mais. E esse julgamento te leva a agir a partir de ansiedade, o que comunica exatamente o oposto do que você precisa comunicar. A resposta estoica não é aumentar o esforço, é retrair. Não como punição, não como estratégia, como ato de respeito a si mesmo, como recusa em investir onde o retorno não justifica o investimento. E então redirecionar essa energia para dentro, para o que você está construindo, para o que existia antes dessa pessoa e existirá depois. O paradoxo que a experiência confirma. Quando você genuinamente redireciona, uma de duas coisas acontece. A pessoa percebe a mudança e se reaproxima por vontade própria, ou não se reaproxima, e você descobre que aquela energia precisava estar em outro lugar. Em ambos os casos, você ganhou. Não porque manipulou o resultado, mas porque governou a si mesmo independente dele. Chegamos ao ponto onde teoria e vida real precisam se tocar. Você já entende o mecanismo. Já sabe por que a tensão abundante perde peso. Já sabe a diferença entre retirada reativa e retirada estrutural. Já sabe que Marco Aurélio não governava o maior império do mundo pedindo validação. Agora a pergunta que importa é uma só. O que você faz concretamente a partir de amanhã? Porque filosofia que não aterra em comportamento é entretenimento intelectual. E você não veio até aqui por entretenimento. A primeira mudança não é espetacular. Ela é quase invisível. E é exatamente por isso que funciona. Você para de responder no automático, não como regra rígida, não como performance de ocupado, mas como prática consciente de perguntar, antes de cada resposta imediata. Estou respondendo agora porque faz sentido, ou porque a ansiedade de não responder é maior do que minha própria agenda? Essa pergunta, feita com honestidade, vai revelar um padrão que você provavelmente nunca examinou de perto. A maioria das respostas imediatas não nasce de urgência real. Nasce do desconforto de deixar algo em aberto. Nasce da necessidade silenciosa de manter o outro engajado, de provar a cada mensagem respondida em segundos que você está presente e disponível. Pare. Responda quando fizer sentido para você, não quando a ansiedade mandar. A segunda mudança é mais profunda. Você para de iniciar sempre. Se você é consistentemente quem abre o contato,
No trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, você está carregando o peso de uma dinâmica que deveria ser recíproca. E ao carregar esse peso sozinho, você não está sendo generoso. Você está sendo o único motor de algo que precisaria de dois. Pare de iniciar por um período, não para testar ninguém, para observar, para ver com clareza quais conexões existem de forma genuína e recíproca e quais existem apenas porque você as sustenta sozinho. Essa observação vai ser reveladora e, em alguns casos, vai ser dolorosa, mas dor com clareza é sempre melhor do que conforto com ilusão. A terceira mudança é a mais importante e a menos óbvia. Você constrói algo que ocupa o espaço que a ansiedade ocupava, porque o vazio que fica quando você para de correr atrás de validação precisa ser preenchido com algo real, com um objetivo que te exige, com uma construção que te absorve, com uma disciplina que te define. Homens que tentam retirar atenção sem construir nada no lugar, rapidamente voltam ao padrão antigo, porque o vazio é insuportável e a ansiedade é poderosa. Mas o homem que está genuinamente ocupado com sua própria construção não precisa de esforço para ser seletivo com sua atenção. Ele é seletivo naturalmente, porque seu tempo está, de fato, comprometido com algo que importa. Marco Aurélio não tinha tempo para mendigar aprovação, porque governar um império ocupava cada hora do seu dia. Mas além da ocupação prática, havia algo mais fundamental. Ele havia decidido, como princípio interno, que sua estabilidade não dependia do que o mundo externo pensava dele. Essa decisão, tomada uma vez, revisitada diariamente nas meditações, era o que tornava possível o autogoverno em meio ao caos. Você precisa tomar essa decisão também. Não uma vez, todos os dias, como prática, como escolha renovada. Quem controla a própria atenção, controla o próprio valor. Essa frase não é motivacional, é descritiva. É uma observação sobre como as dinâmicas humanas realmente funcionam, despidas de romantismo e de ilusão. Sua atenção é a moeda mais valiosa que você possui, mais valiosa do que seu dinheiro, do que seu tempo, do que qualquer recurso externo, porque ela é a expressão direta de onde você escolhe colocar sua energia vital. Gaste-a com critério. Invista-a onde há retorno digno. Retire-a, sem drama e sem explicação, de onde não há. Não como jogada, como princípio. Esse é o homem que Marco Aurélio descreve. Esse é o homem que gera respeito espontâneo, não porque tenta, mas porque governa. Você chegou até aqui porque algo neste vídeo tocou em algo real. Não foi coincidência, foi reconhecimento. O homem que assiste um vídeo sobre retirada de atenção até o final não é o homem que nunca sofreu com isso. É o homem que sofreu e que em algum momento decidiu silenciosamente que não quer mais operar a partir desse lugar. Essa decisão é o começo de tudo. Marco Aurélio não acordou imperador e sábio. Ele acordou todos os dias e escolheu, ativamente, deliberadamente, governar a si mesmo antes de governar qualquer coisa fora de si. As meditações existem como prova disso. Não são o registro de um homem que chegou. São o registro de um homem que praticava diariamente a disciplina de permanecer inteiro. É isso que este canal propõe para você. Não uma transformação instantânea. Não uma técnica que você aplica uma vez e resolve tudo. Uma prática, uma direção, uma escolha renovada todos os dias de que sua atenção, seu tempo e sua energia pertencem primeiro a você e são oferecidos ao mundo com critério, com peso, com intenção. Quando você para de oferecer sua atenção como pedido, ela passa a ser vista como privilégio. Grave isso. Se este vídeo fez sentido para você, o próximo passo natural está aqui no canal. Temos um vídeo que aprofunda exatamente o que acontece internamente quando você para de buscar aprovação.
e por que a autossuficiência emocional não é frieza, mas a forma mais elevada de presença que um homem pode oferecer. Está vinculado aqui na tela. Assista na sequência. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora. Não como favor, como escolha estoica de continuar tendo acesso a conteúdo que trabalha sua mente de dentro para fora. Ative o sino. Cada vídeo deste canal é construído para te deixar mais inteiro do que antes de assistir. Até o próximo.